Fala, minha galera! Suave! Aqui nesse canal temos vídeos sempre que eu tenho vontade, trazendo notícias do maior time da estratosfera brasileira. Se você quer sempre ficar atualizado, faça parte da família e inscreva-se no canal, não caia a mão e é gratuito. Quem não se inscrever é Dalco. Vamos para o vídeo. Ultimamente estamos tendo mais raiva do que orgulho do nosso time. E os culpados têm nome e sobrenome. Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho e mais uma multidão de conselheiros que dia após dia afundam nosso tricolor. Um time que já esteve no topo do Brasil, hoje é comparado a um timeco de várzea. Mas enfim, família, a seguir trago algumas novidades exclusivas. Acompanhe. Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o tricolor tinha com o volante. Ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a justiça se pronuncie. Já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar, outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no Boletim Informativo Diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo? Obviamente você deve imaginar a falta de pagamento do São Paulo. Agora de falar sobre Luiz Zubeldia, por que o técnico do São Paulo, ou no caso o ex-técnico, segue vinculado ao tricolor? O anúncio da saída do Zubeldia aconteceu em 16 de junho. Lá se vão 20 dias e até aqui não houve a rescisão oficial do contrato, o que impede o São Paulo de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, o seu novo treinador, o Hernan Crespo. O grande problema vem agora. O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Flamengo. E se não houver o registro do Crespo, ele não poderá estar no banco de reservas, apesar de estar comandando todos os últimos treinos. A grande treta vem agora, apesar de o São Paulo ter anunciado que a saída do Zubeldia foi em comum acordo, atendendo a um pedido do técnico argentino, São Paulo e Zubeldia não conseguiram chegar a um acerto em relação a finanças. E se o Zubeldia de fato havia pedido de demissão, como o São Paulo afirmou, por que da dificuldade em relação à quitação das dívidas? O São Paulo tinha pequenas pendências com o Zubeldia. O contrato dele se encerrava em dezembro desse ano. Estou tentando contato com o Zubeldia para entender o motivo de tanta dificuldade. Importante contar que Zubeldia não aceitou as primeiras propostas do São Paulo e o tempo agora joga a favor do treinador argentino. A pressa está toda com o São Paulo, que vai precisar chegar a um acordo com ele ao longo da semana para poder ter o Crespo no banco de reservas. Só para arrematar em relação ao tricolor, São Paulo que segue em busca de reforços, a busca está por atacante de lado de campo e também por um meio-campista, embora o Crespo goste da ideia de trazer mais um zagueiro e um lateral direito. Essas posições, as duas últimas que eu citei, zagueiro e lateral, ainda não há confirmação de que o São Paulo de fato contratará. Agora de falar sobre o São Paulo, eu queria destacar a boa participação de Dineno no primeiro jogo treino sob o comando de Hernan Crespo. São Paulo venceu o sub-20 do próprio tricolor do CT da Barra Funda nessa sexta-feira por 6-0. E Dineno, recentemente contratado, depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, marcou 3 dos 6 gols. 2 dos gols do Dineno aconteceram dentro da pequena área, um deles de letra e outro de rebote após uma cabeçada. O placar foi completado pelos 2 volantes do São Paulo. O Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais um ano junto ao Lazio, fechou o placar 6-0 para o São Paulo. O tricolor não confirmou as escalações do time, mas, a julgar pelas imagens que foram divulgadas, dá para imaginar um São Paulo com Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, 3 zagueiros, Cédric de um lado, Enzo Dias do outro nas alas. Meio campo ainda teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Na frente, Luciano e André Silva. Foram feitas várias alterações, mexidas na formação. Atletas da base também foram usados ao longo desse jogo treino. E você está esperançoso com o Dineno? Acha que o São Paulo precisa quais reforços? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a gente tem aí, ô Gabriel,
uma expectativa, porque o São Paulo agora confirmada a data também do jogo contra o Flamengo, dia 12, no Maracanã, e vai ser essa estreia aí do Crespo com uma sequência que não é tão fácil, mas já com alguns desenhos novos do Crespo, né? Exato, Senna. Então a gente tem o jogo dia 12 aí, agora já numa reta final de preparação para essa partida. E hoje tivemos jogo treino contra o Sub-20 nessa sexta-feira. Venceu por 6-0, tá bom pra você? O São Paulo então por 6-0. Bem verdade que esse Sub-20 tá muito, assim, desfalcado, né? Então tá naquele período de transição, da mescla principalmente entre as peças. Os gols, 3 de Juan de Neno, que já começa a dar expectativa, 2 do Alisson e 1 do Marcos Antônio. O Alisson também na fase artilheira. E aí o time do São Paulo que hoje foi a campo já foi com 3 zagueiros. Rafael, Ferrarese na zaga, né, caindo pela direita. E aí o Arboleda começou no banco, mas é só um teste, né? Então jogaram Alan e também o Sabinão. Pela direita, Cedric Soares, meio campo sem novidade. Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias pela esquerda. E hoje no ataque jogaram Luciano e André Silva. Aí entrou Juan de Neno depois e fez 3 gols, né? Então é um bom indicativo, de repente, dessa equipe. Os 11 iniciais, né, do São Paulo já, enfim, na pedra. A gente já pode criar mais expectativa. Mas não é que vai ser esse time contra o Flamengo. O Arboleda, por exemplo, deve ser titular contra o Flamengo. Então, cara, não é que é um time base que você olha e você fala, é esse time pra temporada. Vai ser o time da volta pro campeonato. Mas já cria uma base, principalmente do esquema de jogo. 3-5-2. E foi uma boa amostragem, né? 6-0 ali. A gente lembra que em uma era passada, nem jogo treino a gente ganhava, né? Então, Contra quem foi esse treino? Foi contra o Sub-20 do São Paulo. Fora Alan Barcelos, fora Cotia. Fala dele. Perfeito. Mas foi algo importante. E acho que esse esquema 3 zagueiros, a gente comentava, né? Ele requer também mais tempo. E eu não desgosto da ideia de sair jogando com o Sabino nesse esquema, cara. Acho que é a principal característica dele. Posso a ser saída além? de jogo. Posso ser além? Diga. Eu não acho que o Arboleda tá no banco à toa, tá? Pode ser. Ele tinha Com perdido pouco todo espaço. o respeito, e aí a galera vai falar, pô, o Wilson já tá cornetando e tal. Não, eu acho que se a gente pegar um esquema de 3 zagueiros, que os 3 zagueiros precisam iniciar uma transição, o que tem o pior passe é o Arboleda. Então a gente precisa dos 3 zagueiros com alguma qualidade de saída. O Ferrarese tem, que se tornou lateral, ele vai bem pra frente. O Alan é o nosso pilar. E o Sabino tem um bom passe também. Então eu acho que pode ser um indicativo. Pode ser que mude? Pode, mas não é à toa que ele não foi escolhido hoje. Cara, mas você passa a ter 3 bons caras pra saída, pra construção desde lá de trás. E assim, eu sei que é muito cedo falar, eu não quero me empolgar, e claro, nunca foi assim. Mas eu gosto dessa ideia, porque você passa a ter um time, como é o modismo falar, construtor, né? Lá de trás já. E no esquema de 3 zagueiros, um sistema mais bem protegido. Eu posso ter mencionado que eu gosto desse sistema em algum momento. Nunca falou. Acho que não, né? Mas a gente tem ali opções pra não sobrecarregar o Oscar, né? Se ele for o meia jogando, né? Porque ele tem que estar saudável também, né? Mas dá mais opção pra ele, né, Ilcinho? Eu acho que cara, pensando no elenco do São Paulo, assim, o que ele mostrou com os 2 volantes, 2 segundos volantes de bastante movimentação, é que quem vai começar a construção vão ser os zagueiros. Então a gente vai ficar muito dependente do passe dos zagueiros, do movimento dos alas, porque independente do lado que a gente escolhe sair, os volantes eles vão se movimentar à frente para abrir espaço, seja pro Oscar, pro Lucas, pro outro segundo volante. Então acho que essa movimentação faz um pouco mais de sentido, mas a gente precisa de zagueiros que tenham pelo menos a confiança de um primeiro passe entre linhas. Que era um dos destaques do time do Dorival, né? Você tinha um lado esquerdo muito forte, que você tinha o Beraldo, aquele que não falaremos o nome, que pulou o muro, e o Nestor, mas era um lado esquerdo que a jogada já vinha construída lá de trás, né? E o jogo no Allianz Parque que a gente ganha com 2 gols do David, a gente tá brincando. Mas, eu acho que assim, Senna, assim, em cima dessa construção do time base já do Crespo, gosto da formação 3 zagueiros, acho que é mais sólida. E o próprio Zubeldia, quando o calo apertou, ele foi pra 3 zagueiros pra não sofrer, né? Que a gente lembra bem desse período, principalmente ali no jogo contra o Palmeiras. Então, isso aconteceu, isso é um fato, a gente não tá inventando. Isso de fato ocorreu, rolou. E aí acho que vale também falar em relação a isso, porque é o seguinte também, né? Assim, ó. Assim, hoje a zaga do São Paulo tem 5 opções, né? Teria então com o Sabino, com o Arboleda, com o Alan Franco e o Ferrarese, muitas vezes, na antiga gestão,
ele virou um ala muitas vezes, né? E só de não ter o Ferrarese como esse ala, caindo como ponta muitas vezes, acho que já é uma grande notícia para esse São Paulo. São Paulo tem que ter ele na posição de zaga, e aí ele pode auxiliar na construção do jogo. E esse meio de campo gerou uma certa polêmica também, né? Porque o Maia foi sacado, mas nesse momento, pelo nível físico que a gente viu do Maia depois da volta, o meio é Alisson e Marcos Antônio. Ponto. Pode ser que o Maia daqui a um mês ele volte, jogue 40 minutos bem, jogue 50, de repente ele ganha a vaga de novo. Mas hoje, por assim, desempenho, quem tá jogando melhor, Alisson e Marcos Antônio. Faz mais sentido. O Maia, assim, tá travando o jogo muitas vezes. Isso é algo que é ruim, né? Então, a gente fica nessa expectativa e foi gol do Fluminense. 2-1, Fluminense, gol do Hércules, né?